nós temos um fluxo migratório, supostamente de refugiados, né? E a lei que foi aprovada pelo Senado, de autoria do Aloysio Nunes, é uma lei que, em termos de legais, adentrou a matéria constitucional, notadamente os fundamentos da República Federativa no Brasil, atingindo diretamente os incisos de soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana. Portanto, segundo a Cristina, esse projeto de lei que foi aprovado e que está indo para a sanção presidencial, ele viola a Constituição brasileira. Ele altera a ideia de soberania, para não dizer que ele praticamente extingue a ideia de soberania. Efetivamente, a lei é uma das coisas mais impressionantes. Uma dessas coisas é precisamente você permitir a um estrangeiro os mesmos direitos que um brasileiro, poderá portar arma, poderá abrir partido político, né? Aliás, eu outro dia já fiz algumas postagens de uma discussão que já vem de algum tempo, e agora ela subiu um pouco o tom, da criação do Partido Islâmico do Brasil. Evidentemente que a hora que essa lei for aprovada, acabou. O Lula, quando permitiu que se construísse a Embaixada da Palestina em Brasília, evidentemente que aquilo ali já é uma porta de abertura. Porque, uma vez que você tem uma embaixada, você tem um corpo diplomático. Esse corpo diplomático pode permitir que entre via diplomática quem eles quiserem. E considerando-se o seguinte: o Brasil é o primeiro país do mundo que reconheceu um grupo terrorista, que é o Hamas, como um país. É isso que o Lula fez em 2000 e tanto, quando ele cedeu 16 mil metros quadrados dentro do plano piloto, porque o Brasil é uma cidade dividida, né? Então você tem a zona a região das embaixadas. Então, aonde está a embaixada da Palestina são 16 mil metros quadrados, dentro do plano piloto de Brasília. Então, tem alguns detalhes que estão vindo e, efetivamente, o momento que nós estamos vivendo é de uma gravidade absoluta. Agora, tudo isso diz respeito, está encadeado dentro dos processos e do desdobramento que estavam em curso já no governo do Lula, da Dilma, né? Portanto, vamos ver, gostaria de ver a opinião do Mário em relação a essa lei de migração e quais são os problemas, se ele tem a mesma visão da Cristina, da doutora Cristina, portanto, que a lei, no mínimo, atinge a soberania. E uma vez que você atinge a soberania de um país, é preciso entender que o país não existe mais. Alterou a soberania, acabou. Portanto, nós temos uma outra configuração. A vocês que estão aí me assistindo. Eu pretendo começar fazendo aqui uma análise de algumas coisas que eu li na lei. Eu tentei ler a lei inteira, mas eu acabei não conseguindo ler ela toda. Mas nesse pedaço que eu li, eu separei algumas questões que eu acho que merece uma reflexão maior. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui as anotações que eu fiz. Olha só, o artigo 1º faz umas definições a respeito do que ela coloca. Então ela coloca aqui: para fins dessa lei, considera-se migrante
pessoa que se desloca de país ou região geográfica ao território de outro país ou região geográfica, incluindo imigrante, emigrante, residente fronteiriço e o apátrida. Eu já ponho um ponto de interrogação no residente fronteiriço. Residente fronteiriço é uma pessoa que se desloca de uma região para outra? Eu acho que não. Eu não sei o que você está fazendo aí. Número 2. Imigrante. Imigrante é, de acordo com a definição da lei, artigo 1º, inciso 2º, pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside, presta atenção nessa palavra, reside, e se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil. Veja que aqui fala reside. O que significa reside? Essa lei não dá uma definição dessa palavra. Se a lei não define a palavra residir, a gente tem que usar o sentido dicionarizado desse termo. O que o dicionário determina como reside? Reside é aquele que tem residência. Tem uma residência, mora dentro dela, então reside temporária ou definitivamente no Brasil. Então, vejam bem, uma pessoa que entra clandestinamente no Brasil, participa do grupo do MTST, invade um terreno, constrói um barraco no morro. Por essa definição, o cara está residindo no Brasil. Ele reside no Brasil, ele é imigrante. Perceberam a pegadinha? Outra, uma pessoa entra legalmente no Brasil, vai fazer turismo no Brasil, aluga ou compra um imóvel no Brasil legalmente. O que aconteceu? Venceu o visto dele ou a permissão que ele tem para ir no Brasil, ele não vai embora. Ele está residindo no Brasil, é imigrante. Perceberam como isso aqui abre porta para as pessoas entrarem de qualquer maneira no Brasil? Princípios e garantias. A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios. Aí vamos lá, número 2, repúdio e prevenção à xenofobia. Isso daqui é um problema muito sério, porque xenofobia é o quê? Xenofobia é qualquer coisa que o governo determine que seja. Então, repúdio e prevenção à xenofobia é uma coisa aberta, cabe o que quiser aqui. Então, se você abrir a boca para dizer que a política está errada, você é xenófobo, a lei já coloca que não pode ter oposição. Ora, não a criminalização da imigração. Vejam bem o tamanho desse problema. O cara chega, entra ilegalmente no Brasil, invade um terreno, constrói barraco. Isso não pode ser crime, porque é contra a política de imigração brasileira. Fantástico, não é? Esse é o inciso 4º aqui do artigo 3º. Não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em território nacional. Que beleza. Então, o sujeito que entrou ilegalmente, construiu o barraco no morro daquele jeito, tá? Ele virou imigrante. Esse daí não pode ser distinguido daquele que obteve um visto de imigração legal. Por quê? Senão viola aqui o artigo 3º, inciso 4º da lei. Você não pode discriminar em razão dos critérios ou dos procedimentos que fizeram com que o sujeito se tornasse imigrante. O cara pode se tornar imigrante daquele jeito. Igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e seus familiares. Isso aqui se enquadra naquilo que eu falei. Isso aí está uma coisa nebulosa e está intencionalmente nebulosa. O que significa igualdade aqui? Igualdade, digamos assim, qual é o universo dessa igualdade? Igualdade com outros migrantes ou igualdade com o nacional?
Se for igualdade com outros migrantes, esbarra naquela questão. Você está colocando no mesmo saco os migrantes nacionais, os migrantes legais com os ilegais. E todos eles vão ter igualdade de tratamento de oportunidade. É o que está escrito aqui no inciso 9 do artigo 3º. Mas isso deixa a brecha de colocar igualdade de condições com os nacionais. Entendeu? Ele não está expresso, mas ele coloca de uma forma nebulosa para poder ser interpretado dessa maneira. Isso aqui pode ser interpretado como igualdade de tratamento entre eles e os nacionais. Aí entra naquilo que o professor Loriel estava falando aí. Isso é inconstitucional. A Constituição determina a igualdade entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Mas nem todo migrante é brasileiro naturalizado. Tá? O migrante, se ele fizer isso legalmente, existe um procedimento legal para transformá-lo em brasileiro naturalizado. Mas enquanto ele não fizer esse procedimento, ele não é brasileiro naturalizado e não pode ser tratado de forma igual ao brasileiro nato ou naturalizado. Inciso 11. Acesso igualitário e livre do migrante a serviços e benefícios sociais. Que beleza! O nosso INSS, que já está aí tão combalido, tá? Vai ter que dar benefícios, entre outras coisas, para os estrangeiros que vieram aqui e que nunca contribuíram em nada para o nosso INSS. Viu que beleza? Isso é o que está escrito aqui na lei. Ao migrante é garantida em condições de igualdade com os nacionais. Aqui já está expresso. Igualdade com os nacionais. Bom, inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. Até aí tudo bem. O migrante deve ter realmente isso aí tudo garantido. Mas aí começa a listinha. Direitos e liberdades civis. Direitos e liberdades civis inclui direitos políticos. Aqui, a lei aqui já está mais expressa no que diz respeito a igualdade com os nacionais em direitos e liberdades civis. Então, que direitos e liberdades civis inclui direitos políticos. Isso é inconstitucional. Direito político é só para brasileiro. Pode até ser brasileiro naturalizado, mas nem todo imigrante é brasileiro naturalizado. Existem condições para que um migrante se transforme num brasileiro naturalizado. Parágrafo 5º. Aplicam-se ao migrante não registrado os direitos previstos no caput e nos incisos 1, aquele do direito civil, e alguns outros aqui. Só que beleza. O que é o imigrante não registrado, meus amigos? É o imigrante ilegal. É aquele que está ilegalmente no território brasileiro. E, então aqui, no parágrafo 5º desse mesmo artigo, diz que isso se aplica, inclusive, ao migrante não registrado, ou seja, ao migrante ilegal. Em igualdade de condições com os brasileiros. O imigrante ilegal. Bom, beleza? Está aqui, está expresso na lei. Dos documentos de viagem. São documentos de viagem. Aí ele lista uma porção deles aqui. Passaporte, laissez-passer, autorização de retorno, salvo-conduto. São coisas já previstas em lei. Inciso 9. Outros que vierem a ser reconhecidos pelo Estado brasileiro em regulamento. O que significa isso? Isso tem uma aparência inocente. Mas isso não é nada inocente. Isso é o que em direito a gente chama de uma norma em branco. O que é uma norma em branco? Uma norma em branco é uma lei que tem uma lacuna, um espaço vazio, e que permite que o Poder Executivo coloque o que ele quiser nesse espaço vazio. Tá? Por quê? Porque o regulamento é algo que é feito pelo Poder Executivo. As condições para a concessão dos documentos de que trata o parágrafo 1º, que ele faz inclusive menção a esse documento, serão previstas no regulamento. Significa o quê? O governo tem a presidência da República
Poder Executivo, vai ter liberdade total para dizer que tipo de documento é, qual vai ser a validade dele e para quem ele vai dar. Então, qual a condição para adquirir isso? É votar no partido do presidente. Tem alguma vedação legal para isso? Não tem. O governo pode colocar o que ele quiser. Ele está previamente autorizado pelo Poder Legislativo para fazer isso. Toda hora eu vejo aqui nessa lei regulamento. Tá? O que é regulamento? O que é regulamento? É uma autorização que o Poder Legislativo dá para preencher uma lacuna que ficou aberta na lei, especialmente para isso. Mas, enfim, o que eu queria deixar colocado é que essa lei, ela realmente abre para as pessoas entrarem legalmente no Brasil. E uma vez entradas ilegalmente no Brasil, sejam consideradas como imigrantes. E, como vocês viram, eles não podem discriminar o imigrante pela forma como ele entrou no Brasil. A partir do momento que ele é considerado imigrante, o tratamento dele não pode ser modificado. Então, é ilegal, não interessa, não pode distinguir dos legais. E é expresso no que diz respeito que vai ter os mesmos direitos do brasileiro. Não coloca categoricamente direitos políticos, mas a partir do momento que ele diz que não pode distingui-los do brasileiro, e dá margem de dizer não pode distinguir, inclusive no que diz respeito a direitos políticos. Então, na hora que vier uma massa de imigrantes que quiser, por exemplo, legalizar o Partido Islâmico, pode se basear nessa lei. Então, quer dizer, o que eu vejo aqui é que o risco é real. Realmente existem instrumentos na lei que permitem esse tipo de interpretação que foi colocado aqui pelo professor L'Oréal. E a ONU já se posicionou claramente no sentido de que quer que o Brasil sancione essa lei sem vetos. E aí é uma questão, por que será que a ONU quer isso? E será que a ONU tem legitimidade para querer isso? Isso é um assunto que eu gostaria de abordar aqui, mas eu queria ouvir um pouco mais o professor L'Oréal, porque eu acho que eu já falei muito. Professor L'Oréal, sua vez agora. Bom, Mário, quem me mandou essa lei na íntegra, assim que ela foi aprovada, foi a Lilian Goulart, e eu, não sendo advogado, mas já habituado a ler alguns textos, né, fiquei realmente impressionado com a lei, com a ferocidade dela. E diante da sua fala e do parecer que a doutora Cristina nos mandou também, e fez a gentileza de enviar para a gente, confirma-se. Eu fiz aqui algumas anotações enquanto você colocava, porque isso me chamou a atenção mesmo. Essa questão, por exemplo, do residente fronteiriço, que é o que você colocou. O que é o residente fronteiriço? O Brasil tem uma fronteira gigante, não é? Com todos os países que já estão desenhados, que farão parte da URSAL, né, da União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Então, essa questão que você colocou aqui do residente fronteiriço, os sujeitos vão poder entrar de todos os lados e de todas as fronteiras? E quem é que vai poder entrar? Então vai poder entrar traficante, cheirador de cocaína, bandido, prostituta, como é que é o negócio? Uma vez que não pode haver xenofobia, não existe nenhuma regulamentação documental séria. A lei está cheia de brechas em que ela abre para um lado e para outro lado.
não é? Existe uma igualdade de tratamento, aliás, não é uma igualdade, eles têm mais direitos, se a gente for pensar efetivamente, inclusive o direito de não ser cobrado nenhum tipo de comportamento ético, moral, eles não têm que nos dar satisfação de nenhum histórico de criminalidade. Então, o Brasil está aceitando entrar qualquer sujeito. O cara que vem lá, explode no Oriente Médio, entra aqui dentro, é o que você colocou, aluga uma casa, pronto, requisita a lei. É isso que aconteceu, né? Agora, evidentemente que a violência da lei, ela é de tal forma impressionante que nós estamos diante de uma claque de criminosos dentro do executivo, do legislativo, porque não é possível que nenhum senador, esses homens são pagos, altamente, regiamente pagos, têm assessores, não é possível que ninguém tenha visto a gravidade e as aberturas que a lei permite, né? Quer dizer, é só uma lei que favorece todos os tipos de crimes e de bandalhas e de perspectivas, e o Brasil, diante disso, simplesmente não pode fazer nada. Ele vai ter que acolher todo mundo. Só com essa lei aqui, efetivamente, nós temos um desenho internacional onde o Brasil vai acolher populações do mundo inteiro. Doa a quem doer, custe o que custar, e quem nasceu no Brasil é que vai ter que pagar para sustentar essa população. Então, os governos africanos resolvem exportar, igual estava acontecendo na Europa, não é? Os caras metem bala em todo mundo, colocam os indivíduos nos barcos, os caras vão para o Mediterrâneo, que é um pulo da África para o Mediterrâneo, chega ali e o europeu tem que acolher. Só que lá na Europa, eles ainda tinham alguma condição de entrar ou não no país. Aqui, segundo esse modelo, não existe essa possibilidade de alternativa. Os caras entram e eles são acolhidos impreterivelmente. Quer dizer, nós estamos diante de um crime de lesa pátria, que mais um, né, onde realmente a situação está complicada. Eu, quando li a lei, eu tive a impressão de que ela tinha inúmeras pontas soltas. Agora, não é uma impressão, é uma certeza absoluta, diante do que você está colocando, porque realmente parece que nada fecha. Ou, aliás, ela foi feita exatamente para ter um grau de abertura absoluta. De modo que a gente pensa assim, o Temer tem que vetar a lei. Qual é o trecho que ele vai vetar? Ou ele veta esse negócio na íntegra, ou não faz o menor sentido. Porque o que ele não vai vetar ali? Ou o que ele pode manter? A pergunta o inverso. Eu, sinceramente, vi pouquíssima coisa que ele pode manter. E acho pouco provável que esse homem terá tutano para fazer isso. Dado que, logo que ele assumiu, a primeira comunicação que ele fez na ONU, ele se comprometeu a aprovar uma lei de imigração para o Brasil. Agora, a pergunta que eu te faço é a seguinte: ele aprovou. A lei é completamente inconstitucional. O que vai caber ao povo brasileiro? Entrar contra o governo no Supremo Tribunal Federal? Quais são os caminhos? Ou não há caminho, juridicamente falando?